Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 4 da série de Enoque e também deve ser o vídeo número 2, a parte 2 da explicação. Se eu não me engano é isso mesmo, é o vídeo número 4 da série de Enoque e o vídeo número 2 da parte da explicação da visão de Enoque. Esse é um vídeo de continuação direta, tá bom? Então vocês lembram aonde a gente parou na visão de Enoque, na potente visão de Enoque. Nós paramos na interpretação, na visão dos 70 pastores. Deus vai chamar aqui na visão 70 pastores para eles tomarem conta de Israel. E aí o que vai acontecer é que esses 70 pastores, Deus ele vai fazer dois cortes. Ele vai ficar 3 porções. Uma de 35, uma de 23 e a última de 12 pastores. E aí de repente a visão ela vai se direcionar para o tempo do fim. Os 70 pastores já nos lembra, e a divisão já nos lembra das 70 semanas. Nas 70 semanas, Deus fez 3 divisões, 3 cortes, e deixou as 70 semanas em 4 partes. A primeira, 7 semanas. A segunda, 62 semanas. A terceira parte, a última semana, para o tempo do fim, porque as 7 semanas mais 62 dá 69. E aí, na semana final, Deus faz um corte no meio e fica 3 tempos e meio para um lado, 3 tempos e meio para outro lado. Então são 3 cortes nas 70 semanas e isso nos leva para o tempo do fim. Essa parte das 70 semanas se encaixa aqui nesse período, nessa profecia dos 70 pastores. Depois, quando está ocorrendo aqui a visão dos 70 pastores, e eles vão fazer um mal muito grande sobre Israel, mais do que Deus determinou a eles, aí vai vir a visão dos carneiros e sobem chifre nos carneiros, se eu não estiver enganado, nós vamos ler aqui. E depois vai vir a visão do carneiro, um chifre grande que brota no meio do povo de Deus, entre as ovelhas, e aí vai ser um carneiro, a visão mesmo vai explicar que vai ser um carneiro. E aí o maior mistério da visão é entender quem são esses carneiros e quem é esse carneiro. Você vai ter que lembrar imediatamente do livro do profeta Daniel, certo? E aqui nós vamos finalizar a visão e depois nós vamos estudar as 10 semanas, que vai acrescentar coisas aqui. A parte mais difícil do vídeo é essa. Então eu vou fazer a leitura a partir do capítulo 90 e o verso 117, só para a gente pegar o contexto. Presta atenção. O texto vai aparecer aí na tela. Algumas vezes o texto vai aparecer na tela, outras vezes no lugar do texto vai aparecer imagens. Então presta atenção. Enoque capítulo 90, verso 117. Então ele apartou-as do lugar da sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos, das hienas e o poder das raposas e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Que contexto nós estamos aqui na história? Nós não, né? Que contexto eles estariam aqui? Seria o contexto em que Deus entrega o seu próprio santuário nas mãos de Nabucodonosor e começa cativeiros. Já tinha cativeiro no tempo da Síria, mas Nabucodonosor também faz a última porção dos cativeiros. E aí, imediatamente vai entrar aqui o tempo da... Na verdade, já passou aqui o tempo da Babilônia, né? Porque no vídeo anterior nós falamos sobre a reedificação da casa. Ou se não falamos, vamos falar ainda. Eu acho que nós vamos falar ainda. Eu estou puxando de memória aqui, pode ser que eu erre. Eu acho que nós vamos falar ainda. Mas é isso que vai acontecer, tá? Esse é o contexto. Verso 120 vai aparecer aí. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas, mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que eles fossem devorados, engolidos e levados, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e designou-as ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e seus familiares: todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e eu a todos ordeno, fazei, e eu os entrego para as enumerarem.
Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele clamou a outro e disse: Entende e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenar. De todo o excesso de matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando e quantas eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer exortação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e por causa das ovelhas derrubadas. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores igualmente e seus familiares entregaram todas as ovelhas como pasto aos animais e predadores. A cada um no seu tempo estabelecido foi entregue um determinado número, e pelo outro foi anotado num livro quantos cada um deles deveria eliminar, e todos eliminaram e mataram mais do que estava escrito. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. Assim eu vi na minha visão como aquele escriba anotava um por um todos os que eram mortos por aqueles pastores, dia por dia, e como ele levou e mostrou todo o livro ao Senhor das ovelhas, e como ele revelou tudo o que eles fizeram e todas quantas foram por eles dispersadas, principalmente todas quantas foram por eles levadas ao extermínio, e todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu, selou e depositou. Depois disso eu vi pastores apacentarem por 12 horas. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído naquela casa. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente, eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sobre seus pés e devoraram-nas. Contudo, seu senhor estava em silêncio, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou consigo e apartou-se. Capítulo 90. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores. Depois outros acolheram para pastoreá-las ao seu tempo, cada pastor ao seu próprio período. Então na visão eu vi chegarem todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres, as águias que comandavam todos os demais pássaros. E começaram a comer as ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devoradas pelos seus pássaros. Eu também clamei. E gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente os seus ossos restaram, até que os seus ossos caíram pelo chão. E a ovelha ficou diminuída.
Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e seguraram um deles e rasgaram a ovelha em pedaços e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros e que os corvos voavam sobre os seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, seus olhos estavam bem abertos e ele clamava para elas. Então o cordeiro viu-o. Todos eles correram para ele. Enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram contra ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos e os gaviões vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem que escreveu o nome dos pastores veio, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um viesse descendo para ajudar o carneiro. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-na fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, os gaviões se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do carneiro. Eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas e, tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante de sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas, que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela que caiu primeiro. E eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e aos quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar de punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente, eu vi que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. Eu vi as ovelhas queimando e os seus ossos sendo consumidos. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Eu também vi que o Senhor das ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo circular. Todos os seus pilares eram novos, o seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela,
todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse, a ovelha era toda branca, como lã longa e pura. Então todas que tinham perecido e tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para a sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e tornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinham sido capazes de contê-las. E os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor. Não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no, e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todos os novilhos. Eu caí no meio deles e acordei, e vi-o todo. Esta visão que eu vi descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça e dei glória a Ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. Agora começa a visão que nós vamos trabalhar, verso 122. Ele chamou também 70 pastores, e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e a seus familiares: todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: entende e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenar. De todo o excesso de matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando, e quantas eles destruíram pela sua própria cabeça. De toda a destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter um testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos. E entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer exortação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Até aqui a gente vê que Deus chama 70 pastores e vai colocar esses 70 pastores, conforme as suas estações, para cuidar das ovelhas. Esse número 70 vai contar toda a história até o tempo da grande tribulação. E você só consegue entender isso mais para frente. Mais para frente. Como eu disse no vídeo anterior, algumas coisas ficam estranhas quando você está lendo, mas lá na frente as coisas começam a fazer sentido, aí Deus te obriga a voltar na visão e continuar lendo. Aí você vai entender, vai ler, vai perder ali o tempo, vai perder ali um pouco o sentido das coisas, aí lá na frente Deus vai te dar uma luz, você vai voltar e continuar de novo. É assim que Deus planejou. Uma das estratégias que Deus planejou para que a gente entendesse essa visão. E isso vai acontecer também baseado no entendimento que você tem do livro todo e de todo o resto da palavra de Deus. Aí verso 131 diz assim:
Então eles começaram a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e por causa das ovelhas que foi derrubada. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente, e seus familiares entregaram todas as ovelhas como pasto aos animais e predadores, a cada um no seu tempo estabelecido. Foi entregue um determinado número, e pelo outro foi anotado num livro quantas cada um deles deveria eliminar. E todos eles eliminaram e mataram mais do que estava escrito. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. Assim eu vi na minha visão como aquele escriba anotava um por um os que eram mortos por aqueles pastores, dia por dia, e como ele levou e mostrou todo o livro ao Senhor das ovelhas, e como ele revelou tudo o que eles fizeram e todas quantas foram por eles despedaçadas, principalmente todas quantas foram eles levadas ao extermínio. E todos eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu-o, selou e depositou-o. Depois disso eu vi que pastores apacentavam por 12 horas. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído naquela casa. Aqui é o verso 144, e no verso 144 você vai ter 3 homens. Esses homens aqui vão ser identificados como primeiro como Zorobabel, Neemias e Esdras. Eu sei que está faltando o sumo sacerdote Josué, mas o sumo sacerdote Josué realmente ele não edificou a casa de Deus. Ele trabalhou para a edificação, né? Ele era o sumo sacerdote, mas realmente quem teve o desejo de edificar, reconstruir a casa de Deus, a gente vê que foi Neemias, Esdras, que era o mestre da lei, e Zorobabel foi aquele que colocou os fundamentos da casa do Senhor. Por isso o texto destacou 3 homens. E a gente sabe disso por causa da leitura, né? Então, os textos vão aparecer aí na tela. Presta atenção como realmente vai relatar o livro de Neemias e Esdras. Vamos ler o verso 144 de novo. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram e entraram e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Aqui está passando assim bem rápido por aquela realidade, né? Em que Neemias tinha que construir a casa do Senhor, mas aí tinha Quais são? São 3 tipos de homens e um deles era os árabes. Sanbalat e mais uns 2 que queriam edificar a casa junto com eles, mas não era devido a eles. Eles eram ímpios. E aí eles começaram a estorvar a edificação, mandaram carta para o rei para fazer parar a obra. Houve uma luta, eles fizeram várias estratégias para tentar matar o próprio Neemias, várias ciladas, né? Então, é o que está sendo contado aqui. Eles são os javalis selvagens que estavam estorvando na edificação. E eles não prevaleceram realmente. Porque aí Deus, através do seu Espírito, não pela força e nem pelo poder, mas através do seu Espírito, fez com que dobrou o coração dos reis da Pérsia para que eles voltassem a edificar, né? Teve o decreto. Por isso que teve o decreto de Neemias, primeiro de Ciro, depois de Neemias e depois de Artaxerxes, para voltar à edificação. A história é essa que está sendo contada aqui, só nesse verso. E você pode ver que realmente condiz com o livro de Neemias e Esdras, né? E bate com Daniel 9, que o santuário seria edificado, porém em tempos angustiosos. Isso falando de um santuário literal, né? Que também nos reflete ao santuário espiritual, o qual somos nós. E presta atenção como realmente está retratando sobre a reedificação da casa de Deus. Livro de Neemias e Esdras se encontram aqui. Novamente, eles começaram a construir como antes.
E levantaram aquela torre que foi chamada Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Tanto as ovelhas como os pastores que estavam dominando sobre as ovelhas, os reis das nações. Os 70 pastores são os reis das nações. Eles não são os reis de Israel. Como que a gente sabe disso? Porque os 70 pastores são chamados para cuidar do povo de Israel em um tempo em que Israel já não tem mais rei, sabe? Já é o tempo de Esdras, de Neemias. E Israel está sob o domínio agora de outras nações, na verdade, desde o tempo de Nabucodonosor, que também está incluso entre os 70. E aí, mais com o contexto da leitura, você realmente vai ver que os 70 pastores são pastores ímpios, que dominam sobre o povo de Israel, e não os pastores de Israel. Essa profecia aqui dos 70 pastores não está em paralelo com a profecia de Ezequiel 34, onde Deus está contra os pastores de Israel. Ali realmente você vai ver que são os reis de Israel, e para quem conhece a casa de Israel e a passagem do tempo, até os pastores da igreja estão sendo condenados, denunciados e condenados pelo profeta Ezequiel. Aqui a questão é outra. E aí vamos confirmando isso na leitura. Você viu um pouquinho ali em cima que houve pastores que estavam apacentando por 12 horas. Eu não consegui identificar o que significa essas 12 horas. Mas logo em seguida fala dos 3 homens que começaram a reedificar tudo que estava caído. Então é alguma coisa ali no contexto de Neemias e Esdras. Se você souber, deixa no comentário para eu entender. As 12 horas eu não entendi. Vai aparecer aqui também uma questão de pastores que apacentam por 58 períodos. Eu também não sei o que significaria os 58 períodos, mas eu sei que está falando aqui do tempo da Pérsia, entrando na Grécia, e aí vai chegar até o tempo do fim. Verso 150. Contudo, o seu senhor estava em silêncio, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então, aquele que escreveu o livro subiu, exibiu-o e leu-o na residência do Senhor das ovelhas. Isso é o que a gente não vê em nenhum outro lugar da palavra, que estava tendo um registro, lá no tempo do cativeiro, de toda a alma, uma por uma. Quantas morriam, quantas não. Quantas morriam porque Deus designou elas à morte pela punição dos seus próprios pecados, e quantas eles mataram pela sua própria vontade. Essa é a grande revelação para nós, que não tem em outros livros assim de maneira tão clara como aqui. Se Deus controlava tudo naquela época, Ele controla tudo em todas as épocas. Por isso que está no controle do Senhor todos os que morrem. Todos. E todos os que morrem quando Deus manda, e todos os que morrem quando Deus não manda. E às vezes Deus coloca nações, cidades sobre domínios de outros pastores, aspas, né? Principados e potestades estão dominando este mundo. Deus permite, mas existe um registro de cada pessoa que morre. Ninguém morre se não for pela vontade do Senhor, sem o controle dele, como diz... É como se Deus estivesse no controle de tudo, ainda que este mundo está entregue ao poder de Satanás e ele tem os seus príncipes, por exemplo, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que está lá no livro do profeta Daniel. Jesus também fala, o príncipe deste mundo está sendo condenado, que era o príncipe de Roma. São potestades. O diabo, ele é o líder de 7 espíritos imundos, 7 potestades principais. Assim como Deus, o Senhor Jesus, ele é o líder dos 7 arcanjos. No terceiro céu está o Pai, que é o cabeça de todos, o Filho, que lidera tudo, mas os principais são os 7 arcanjos. Desses 7 arcanjos, eu pelo menos aprendo aqui no livro, que existe uma divisão entre eles, os primeiros 4 e os 3 últimos. Os primeiros 4 são os mais importantes, são os que aparecem com mais frequência no livro, são citados nomes mais vezes, mas os 3 últimos também aparecem, não com tanta frequência. E de todos, o que recebe o maior destaque e o que aparece mais vezes
é o arcanjo Miguel, que aqui ele recebe muitos elogios, muitos nomes da parte do Senhor. Entendeu? Então tem essa questão dos arcanjos, que é uma coisa muito linda que a gente aprende no livro, e são 7 arcanjos que comandam essa terra, a comando do Senhor Jesus sobre a liderança do Pai. A mesma coisa é com o reino das trevas, só que ele está abaixo, ele não está no terceiro céu. Um dia ele esteve, mas agora está no segundo céu, comandando sobre o primeiro. Existem 7 espíritos, 7 potestades dominando esse mundo todo, que coincide com as 7 cabeças da besta. É claro que no mundo existem vários outros impérios que Deus não pontuou na palavra. Existem várias coisas, passagens nesse mundo, guerras que não foram pontuadas, mas as principais Deus pontuou para nós, para a gente não ficar perdido, né? Porque a história desse mundo é muito grande. Tem várias revoluções e guerras e impérios que se levantaram e caíram, mas os principais são aqueles 7 que estão nas 7 cabeças da besta. Esses são os principais. Entendeu? Pegou a visão? Então existe um registro de tudo, e tudo vai voltar diante do Senhor através dos registros, dos livros que serão abertos, e isso vai ser contado aqui. Tá vendo o quanto de coisa que tem? Não é apenas ler e falar, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. E aí, o que tem nessa visão? O que tem de mais aqui? Não é só isso. Ele pediu-lhe por eles e orou, apontando cada ato dos pastores, testificando diante dele contra eles. Então, tomando o livro, ele guardou consigo e apartou-se. Vê que há um escriba aqui, um que desce, registra tudo, sobe e intercede. Esse não é o Senhor Jesus, mas isso daqui está sendo feito a comando do Senhor Jesus, e vai ser revelado para nós no livro que esse daqui é um dos 7 arcanjos. Eu só não identifiquei qual que é. Capítulo 90, verso 1. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como os seus antecessores. Depois outros acolheram para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão eu vi como chegaram todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres, as águias que comandavam todos os demais pássaros, e começaram a comer as ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devoradas pelos pássaros. Vê aqui que apareceu aquelas expressões que eu falei para vocês no vídeo anterior. As ovelhas e a ovelha. As ovelhas é o povo todo. A ovelha aqui já é Jerusalém. Já tomou a forma de Jerusalém, certo? E esses animais, essas aves do céu aqui, estão todas sendo comandadas pelas águias. E aí eles estão atacando o povo de Deus. E já era o tempo da Pérsia, né? Então aqui é o tempo da Pérsia. Aliás, você vai ver em um dos livros da Bíblia, eu acho que é no livro de Esdras ou Neemias, os reis da Pérsia sendo chamados de reis da Babilônia. Então quem está governando aqui é o Império Babilônico, ainda aspas, né, que nós estamos no tempo da Pérsia. E já vai entrar o tempo da Grécia, presta atenção. Eu também clamei e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho, e olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até os seus ossos caíram sobre o chão. Grande foi essa matança, que a gente identifica. O período agora dos pastores vai entrando no tempo da Grécia. Aqui vai ter o tempo de Antíoco Epífanes, que fez grande matança sobre o povo de Deus. Antíoco Epífanes IV, que é até uma figura muito forte do anticristo, e que é usada realmente em Daniel 8, em Daniel 11, como tipologia, uma das mais avançadas, né, uma das mais claras do anticristo. E é mencionado pelo Senhor Jesus em Mateus 24 e pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Verso 8. A ovelha ficou diminuída. Lembra alguns capítulos para trás, uns 2 capítulos para trás, quando Israel estava obedecendo a Deus, diz, e a ovelha cresceu. Ficou larga. Aqui estão desobedecendo a Deus continuamente, eles voltaram do cativeiro, Deus
fez a edificação da casa, mas como que acabou o livro de Esdras de Neemias? Com a rebeldia do povo. E aí então Deus entrega eles na mão das nações. Aí a gente vê que esses 70 pastores são 70 pastores das nações. Então Deus entrega na mão desses pastores e esses pastores não cuidam das ovelhas de maneira como elas eram cuidadas antes por bons pastores de Israel, para Deus mostrar para eles o que é eles caírem na mão dos ímpios. Aliás, tem textos na palavra de Deus escrito isso que eu estou falando. Deus falando, vocês vão ver como que é bom não servir a Deus e servir aos homens. E ele entrega eles aos homens, né? Aos reis das nações. A história aqui é a mesma. Então a ovelha ficou diminuída. Verso 9. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Eu não sei o que seria 58 períodos aqui, teria que fazer um estudo muito avançado. Mas o que importa entender é que se passou o tempo de 35 pastores e agora 23. Restam só 12 para acabar os 70 pastores. Não tem mais a partir daí. Lembra? As 70 semanas. Então, pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca. Aqui agora entrou cordeiros. E aqui que o negócio começa a ficar muito complicado para se entender. Quem são os pequenos cordeiros? A gente sabe que a ovelha branca é Jerusalém. Já foi identificado. Agora começaram a nascer cordeiros. E a gente está no tempo da Grécia. E até você pode visualizar até o tempo de Roma e de todo o período da história da igreja. Pode, sim, porque essa visão foi estendida até o tempo do fim. Então passa pela linha do tempo do Novo Testamento. Pegou isso é muito importante. É semelhantemente a visão do capítulo 8 do profeta Daniel, a qual Deus também está usando animais. Só que lá ele está usando um bode para falar da Grécia e um carneiro para falar da Pérsia. E o conflito entre o carneiro e o bode, em relação ao santuário de Deus, dali que vai sair o chifre grande, o chifre pequeno, que é o chifre grande, que é Antíoco Epífanes no contexto histórico, e que vai profanar o santuário de Deus, e que ele vai ser purificado pelos Macabeus, história que se encontra no livro dos Macabeus. Aí tudo isso vai estar sendo falado aqui. E lá no profeta Daniel, desse conflito do carneiro e do bode, vai ter o santuário de Deus, e aí de repente a visão ela vai para o tempo do fim. Porque lá fala várias vezes que essa visão é a visão determinada para o tempo do fim. O chifre pequeno fica grande, né? Um chifre que começa pequeno, mas é grande, se torna grande. Ele vai até as estrelas do céu e joga elas por terra. E aí tem a interpretação das 2.300 tardes e manhãs. E a explicação dessa visão começa em Daniel 10 e vai até o 12. E na explicação desse conflito histórico entre a Pérsia e a Grécia, que é Madai e Javã, isso é o que está para a gente no hebraico. Os medos e os persas, medo é Madai, que se você procura no aplicativo hebraico, vai sair lá como os irmãos de Magog, que é filho de Jafé, a vaca vermelha. Vai estar em conflito com os filhos da Grécia, que é Javã. Colocaram Grécia na nossa Bíblia porque foi o reino dos gregos, mas no hebraico está escrito Javã. São os filhos de Noé em conflito. O diabo armou um conflito entre os filhos de Noé. Essa é a dica que Deus nos está dando. O egípcio, que você lê como Egito na nossa Bíblia, toda vez não vai estar escrito Egito ou alguma palavra hebraica para Egito, é Mizraim. E Mizraim, ele é o Egito. Está colocado Egito porque Mizraim se tornou a terra do Egito. Sim, tem Egito na nossa Bíblia, mas muitas vezes está escrito Mizraim. E aí Mizraim está lá, descendente de Cã, que é a vaca negra. E a vaca branca é Sem. Então, está tratando dos filhos de Noé. Está percebendo? E aqui tem a revelação também de Sem, Cã e Jafé. Parece que não, mas está lá na estátua de Daniel 2, a estátua do rei Nabucodonosor, contado com mais detalhe nos 4 animais de Daniel capítulo 7 e contado com mais detalhe naqueles 2 animais do conflito de Daniel 8. E se tem carneiro e tem bode e tem santuário, nos lembra o dia da expiação. Então a visão realmente ela
foi para o tempo do fim. Por isso que quando chega em Daniel capítulo 12, você vai ver escrito que então se levantará Miguel, o grande príncipe do povo, que é o arcanjo Miguel, que se levanta para defender o povo. Mas ali em Daniel não está falado tudo. Por que o arcanjo Miguel vai se levantar para defender Israel? Por que não se levanta o próprio Jesus? Muitas pessoas se confundem, principalmente os adventistas do sétimo dia, e pensam que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus, porque realmente a palavra deu um destaque muito grande em Miguel, em Daniel, no livro de Daniel. E está fechando o livro ali com ele, chamado de o grande príncipe do povo. Mas isso é porque eles não acreditam em Enoque. Eles acreditam no livro da Ellen White, mas não acreditam em Enoque. E Enoque, o arcanjo Miguel, é um dos 7 arcanjos. Por isso que em Daniel 10, a nossa Bíblia fala que o arcanjo Miguel é um dos primeiros príncipes, porque existem outros 6. Entendeu? Então, você pensando no livro de Daniel, você começa a desvendar os mistérios aqui, porém com vários desafios. Vamos voltar no verso 10. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir os seus olhos. Olha aquela expressão de abrir os olhos e ficar cego. Abrir os olhos e ficar cego. Então começaram a abrir os seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. Vamos ver quem são esses pequenos cordeiros? Verso 11. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhes diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e que seguraram um deles e agarraram a ovelha, e rasgaram a ovelha em pedaços e a devoraram. Eu sei que aqui vai chegar o tempo do fim, mas antes de chegar no tempo do fim, você tem que imaginar o tempo de Roma e dos apóstolos. Vocês vão entender o porquê. É o que eu estou entendendo. Verso 14. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros. Agora, são cordeiros que cresceram chifres sobre eles. Então, o que são os chifres dos cordeiros? No verso 14 continua. E que os corvos voavam sobre os seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam bem abertos. Aqui que a gente começa a se confundir, porque chifre grande nos lembra do anticristo, não é? Mas presta atenção nas várias peças que Deus começou a usar aqui. Várias peças, né? Cordeiros, que brotou nas ovelhas, que brotou na ovelha. A ovelha é o povo, é Jerusalém. Então, lá teve cordeiros e depois eles abriram os olhos, começaram a clamar pela ovelha, interceder por Jerusalém. A Jerusalém não responde, os cordeiros aí crescem chifres, os corvos começam a ir sobre esses chifres, e aí agora um grande chifre brotou num animal, e a gente não sabe qual que animal que é. Parece que é o anticristo, sei lá, a besta, alguma coisa assim, né? Mas esse animal tinha olhos bem abertos. Aí, a princípio, você vai até lembrar do chifre pequeno de Daniel 7 que tinha olhos como de homem. Mas presta atenção. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos. É a primeira vez que essa expressão aparece aqui, bem abertos. E ele clamava para elas. Então o carneiro viu. Todos eles correram para ele. Quem que é o carneiro aqui? E quem que são todos eles correram para ele? Os cordeiros. Os cordeiros correu para esse carneiro. Enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. Ou seja, Jerusalém ainda está sendo massacrada. Mesmo com os carneiros clamando por ela, e agora os cordeiros, né, clamando por ela, e esse carneiro que também estava clamando por ela. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os seus corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar o seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Se vocês prestarem atenção aqui no contexto, já nos é revelado quem que é aquele animal que apareceu entre a ovelha e brotou um grande chifre nesse animal. É o carneiro, pelo menos a gente sabe que esse animal é o carneiro. Verso 19 de novo. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou.
Então os corvos contenderam e lutaram contra ela. Eles desejaram entre eles quebrar o seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores e as águias, os corvos e os gaviões vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro. Pronto, aquele animal que brota entre a ovelha, que tem um chifre grande, e o animal que tem os olhos bem abertos é o carneiro. Ele que lamentou, que lamenta, ele que está ali para ajudar, né, a ovelha, e ele que lamenta e chora por ela. E aí todos os animais, todos vieram para tentar quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele, para matá-lo. Mas ele lutou com eles, o carneiro, e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então o carneiro aqui, vamos pôr aí 3 opções, 3 alternativas. Ou o carneiro é o anticristo, com chifre grande, né? Ou o carneiro, primeira opção, o anticristo. Segunda opção, é o próprio Cristo. Por quê? Porque o carneiro, ele está ajudando a ovelha, ele está chorando por ela. Todos os cordeiros vieram para o carneiro. E todas as nações da terra estão contra esse carneiro, estão querendo quebrar o chifre dele. Então não pode ser o anticristo. Embora a gente pense, né, nele, a profecia nos faz esse desafio, mas não pode ser ele. Ainda mais pelo que vai acontecer aqui no contexto. Então, se não são essas 2 opções, que eu descarto as 2, existe só mais uma opção, que é a que eu estou interpretando. Vocês podem dar a dica de vocês no comentário fixo. No comentário. Eu vou deixar a minha no comentário fixo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Se fosse o Senhor Jesus, ele não precisaria de ajuda, né? Para derrotar todas as nações da terra. Não precisaria. Não é verdade? Mas acontece que não são somente aqui as nações da terra. Você vai entender o porquê. Presta atenção no mistério. Verso 25. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas, aquele que é um dos 7. Verso 26. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um viesse descendo para ajudar o carneiro. Esses assistentes vieram do céu, irmãos, do alto. Um dos 7 arcanjos trouxe ajuda para ajudar o carneiro. Não pode ser o Senhor Jesus pedindo ajuda do céu, né? Porque o Senhor Jesus vai entrar na cena aqui agora. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a eles com ira. Final dos 3 tempos e meio. Veio fazer justiça aos seus santos. Enquanto todos aqueles que viram-no fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, os gaviões se reuniram, trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Olha quantas peças misteriosas! Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do carneiro. Você vê que agora as nações estão a favor, não mais contra? Eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais que os seus antecessores. A culpa maior é desses 12 pastores. Dos 70, os 12 são os mais perversos, os últimos 12. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro da sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas e afundaram na terra, que fechou sobre eles. É claro que aqui é a porção mal do negócio. O Senhor não está matando ninguém inocente, mas muitas pessoas vão morrer. Eu vi também... Cadê o carneiro? Cadê o chifre do carneiro? Cadê os cordeiros? Tá tudo em mistério, né? Mas a dica nos foi dada. Agora basta a gente usar a nossa mente para meditar. A revelação que não se encontra em outros profetas, mas precisa-se de outros profetas para somar, está aqui. Aqui está o acréscimo, ou lá está o acréscimo, tanto faz. Mas aqui estão coisas que nós não conhecemos. E vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais para matá-los.
Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram diante de sua face, e eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Olha o trono de Deus. Vai nos lembrar aqui até de Apocalipse 20. Parece que não tem milênio aqui, né? O milênio aqui, ele vai ser ocultado. Um desafio para você. Quando você lê Daniel, não tem milênio ali. O Senhor Jesus veio, Daniel 12, parece que mortos e ímpios vão ressuscitar juntos, e ali vai ser o fim de tudo, acabou tudo, não tem milênio, não tem Satanás se levantando depois de 1000 anos, não tem nada disso. Aliás, os amilenistas usam o Daniel 12, fazendo aqueles recortes, para isso daí, para esse fim, para falar que não tem milênio. Você lê Zacarias 14, o reino de Cristo chegou, lá diz que nunca mais haverá maldição, etc. Pronto, parece que não tem milênio também. Mas quando você lê Isaías, as coisas mudam. Eu não posso entrar nessa questão aqui agora, mas eu tive que falar sobre isso, porque aqui vai aparentar que não tem milênio, vai aparentar que o grande trono branco está aqui. Então vai ter julgamentos de vivos e de mortos ao mesmo tempo. Mas as coisas não são assim, porque na profecia das 10 semanas, aí você vai ver o milênio com clareza. Aí você vai ver o trono branco lá no lugar onde ele deve estar, depois do milênio, como o Senhor Jesus, que não se atrapalha nas suas informações, colocou em Apocalipse 20. Grande trono branco, depois do milênio. Ímpios só ressuscitam depois do milênio. Nova Jerusalém, só depois do grande trono branco, e aí vai coincidir com tudo. Entendeu? Falei isso para os que me acompanham. Eu sei que é difícil pegar tudo. Nós nem fechamos aqui vários pensamentos que foram abertos nós não fechamos, mas é assim. A minha mente pelo menos trabalha assim. Eu estou visualizando tudo isso, né? E aí eu vi, Enoque, eu vi um trono erguido na terra. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados. Apocalipse 20. Sim. Mas você pode entender também que existe um pré-julgamento. Um pré-julgamento, eu digo, vai ser um julgamento para a besta, para o falso profeta. Eles vão ser condenados também. E vai ser diante do trono do Senhor. Então dá para entender isso também. Só não pode anular a visão do Apocalipse 20, né? Verso 35. Os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco, os arcanjos, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, que não é o diabo aqui ainda. Existe um mistério muito grande no livro de Enoque, para o restante da Bíblia, porque no livro de Enoque não vai falar tão claramente do diabo, o querubim ungido que se rebelou, não vai falar. Em Ezequiel já vai falar, nos profetas, né, em Apocalipse 12, Satanás, a antiga serpente, aonde se originou o mal, né? Jesus mesmo fala que ele era homicida desde o princípio, é claro, isso antes da sua rebelião. Antes da sua rebelião, não, depois da sua rebelião. Desde o princípio, desde quando não havia mundo ainda, desde o princípio das coisas que se iniciaram no céu, ele era homicida. Mas claro, não pode recortar a palavra do Senhor Jesus aí. Tinha uma história com ele antes. Deus sabia que ele ia ficar mal, mas ele não foi feito mal. Senão, o Senhor Jesus fez um homicida no céu. Deus fez um homicida no céu. Olha a mente das pessoas. Então é claro, ele era homicida desde o princípio, desde antes dessa terra. Adão não foi o primeiro homicida. Caim, né? Caim que matou Abel, não foi o primeiro homicida. Ele só praticou a obra do seu pai. Entendeu? Verso 36 de novo. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco, ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, aquela primeira lá que se rebelou. O livro de Enoque trata de várias rebeliões, não houve apenas uma rebelião, não foram apenas 2. 3 rebeliões são tratadas aqui dentro desse livro. Os céus vêm se rebelando contra Deus. Então Deus tem que ensinar toda a justiça dele para a sua criação no céu, para toda a família que é no céu e para toda a família que é na terra, até que todos entendam que toda rebelião vai ser punida e que Deus ele não mata imediatamente alguém quando se rebela contra ele. Ele mostra a sua justiça, misericórdia, longanimidade e realmente mostra o coração dos rebeldes, como eles são cruéis, malvados, malditos, filhos do inferno e que não se arrependem.
ao passo que outros se arrependem. Então, quando todo o céu e toda a terra eles puderem presenciar a justiça, a bondade e a longanimidade de Deus, com certeza o mal já não irá existir. Certo? Então aqui está tratando das rebeliões que aconteceu depois da primeira rebelião, de Satanás e a terça parte dos anjos. Depois que Satanás se rebelou com a terça parte dos anjos, houve outras rebeliões, porque os anjos continuaram ainda com seu poder de escolha. Entendeu? Então diz assim: ordenou trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que assemelhavam parcialmente a forma de cavalos, a primeira estrela que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. Olha aqui agora a revelação dos 70 pastores. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo, aqui, tá vendo? Deus segura a revelação até um certo ponto, mas depois ele solta. Ou seja, aquele homem, aquele que escrevia as coisas, relatava o pecado dos pastores e as mortes das ovelhas e os cativeiros, e relatava toda a irregularidade. Este era um dos 7. Revelou aqui. É um dos 7 arcanjos. Eu só não sei ainda qual que é. E disse para ele: toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e aos quais, recebendo-as, mataram mais do que eu ordenei, e eis que eu vi todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar de punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente, eu vi que o abismo estava aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo, e a ela foram trazidas ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. Eu vi as ovelhas queimando, e os seus ossos sendo consumidos. Agora, irmãos, é muito mistério. Vocês viram que está falando de um julgamento da besta e do falso profeta, mas também de um julgamento de todas as ovelhas cegas. Então aqui, em uma só sentença, falou o que vai acontecer antes do milênio e depois do milênio, em uma só sentença. Todas as ovelhas cegas, isso é todas, desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Adão, todos vão ser julgados. E aqui é o julgamento das cegas, né? Foram parar no lago de fogo. Presta atenção aqui, no verso 47. Eu sei que o milênio ficou aqui ocultado, né? Mas presta atenção, que você vai entender o mistério e depois a gente vai ter que voltar para falar alguns outros mistérios lá do carneiro e dos cordeiros e do carneiro, que ficou um ponto de interrogação aí para tudo qualquer lado, né? Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Que antiga casa é essa? Seja você entendendo que o milênio existe ou não, que o trono branco está antes ou depois, porque tem pessoas que creem no milênio literal e, por incrível que pareça, acreditam que o trono branco está antes do milênio literal. Eles mexem na linha do tempo que o Senhor estabeleceu e vão ainda buscar Daniel para fazer essa presepada. Seja qualquer tipo de pessoa, aqui uma antiga casa está sendo desmontada. Que casa é essa que está sendo desmontada? A Nova Jerusalém não pode ser. E aqui veio o julgamento do lago de fogo. Que antiga casa é essa? Não pode ser o templo de Salomão, o templo de Neemias, não é uma casa que os judeus vão construir aí supostamente em Jerusalém, porque aquilo não vai ser considerado casa de Deus. Aqui é algo que foi montado em nome do Senhor e que agora vai ser desmontado. Final do milênio. Existe um templo então que foi montado. Presta atenção em todos os vídeos do canal que eu fiz com o irmão Pedro e com o irmão Igor. Como é verdade. Verso 48. Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Não foi jogado, não foi queimado no fogo, foi guardado, porque é um memorial.
Eu também vi que o Senhor das ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior. A anterior não é o templo de Salomão, não tem nem como ser. A qual ele ligou com o antigo lugar secular, em Jerusalém. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também é mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Olha só que lindo isso. Não tem escapatória aqui, não tem nem como interpretar que é a Jerusalém antes e que... Não tem como, irmãos. Você tem que entender que essa nova casa é a nova Jerusalém. Essa é a última que vai prevalecer para sempre. Mas diz que o Senhor construiu. Lógico, a nova Jerusalém foi construída por Deus. Não quer dizer que ele construiu agora nesse momento, porque a gente sabe que ela já existe. Mas ele está falando de uma construção de uma casa que prevalece, que fica para sempre. Mas que entrou no lugar de uma outra, que foi removida e guardada. Deus não guardou o templo de Salomão, não guardou nada disso, e nem vai guardar alguma suposta casa que vai ser edificada em Israel, falando que é o terceiro templo. Alguém pode querer sair por essa porta? Aqui está falando do templo de Ezequiel, que foi recolhido, e agora uma nova casa erguida. Não é lindo isso? E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, que as ovelhas, sacerdote rebaixado, como diz Zacarias, Ezequiel, as nações que restam, todas as aves do céu agora reconheceram o Senhor, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo ele em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que estava comigo me segurava, colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, como lã longa e pura. Tá vendo? A ovelha era cega, passou a ver. Aí às vezes a ovelha é cega, às vezes a ovelha passa a ver. E aí quando Jerusalém começa a obedecer a Deus, a ovelha aumenta. Quando a Jerusalém começa a desobedecer a Deus, a ovelha é diminuída. E aqui a ovelha é branca, com lã longa e pura. Todas as que tinham perecido, tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa. Então todas que tinham perecido, tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa. Irmãos, segunda ressurreição. Você já ouviu pessoas falarem que não existe segunda ressurreição porque na palavra não está escrito segunda ressurreição? Já ouviu? Se existe a primeira ressurreição e depois de 1000 anos todos os mortos estão ressuscitando, o Sheol, o inferno, ele está lançando as pessoas, Sheol, né? Ele está lançando os mortos, o mar está lançando os mortos, a morte está lançando os seus mortos, como nós já explicamos em vários vídeos, e todos estão ressuscitando para serem ou condenados ou absolvidos no grande trono branco. Essa é a segunda ressurreição. Pelo amor de Deus, vamos usar a cabeça que Deus nos deu. Não precisa estar escrito segunda ressurreição, sendo que todas as frases nos declaram isso. Não é? Então não existe milênio também, não está escrito milênio na palavra. Ressurreição, aqui são as que foram absolvidas no trono branco. Aqui é um mistério, até aqui nós não sabemos, só com esse livro. Mas agora vem o Apocalipse e joga luz aqui, e esse livro reflete luz lá. Então todas estavam aí diante do Senhor, enquanto o Senhor das ovelhas, olha só o que aconteceu no coração do Senhor, regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, tinham voltado novamente para a sua habitação. Ressurreição, irmãos. Todas as que pereceram pelas mãos dos 70 pastores e que Deus não ordenou a morte delas, Deus as trouxe de volta. Entendeu? As que pereceram pela vontade do Senhor são ovelhas cegas e foram condenadas. Tá vendo como ninguém vai morrer em vão, por acaso? Existe uma anotação de tudo, até ainda nesse momento. Verso 54. Eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas.
e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor, sem guerra mais. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos. Contemplando o bondoso Senhor, não houve entre elas quem não o viu. E eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso eu vi que chegou ao mundo um touro branco. A primeira vez que a visão nos apresentou um touro branco era Adão. Mas quando Adão foi feito, o que o pai e o filho disseram? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O primeiro Adão é um touro branco, presta atenção. Depois disso chegou ao mundo um touro branco. Aqui é o pai descendo com a Nova Jerusalém, depois dos 1000 anos. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no a ele e dirigiam súplicas em todo o tempo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. Olha aqui a transformação de todos os santos na imagem e semelhança do último Adão. O primeiro deles, do touro branco, o primeiro deles foi um novilho que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Aqui é o filho, que foi o primeiro de todos os touros brancos. E esse grande touro branco que chegou ao mundo é o pai. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por toda causa delas e de todos os novilhos. Eu caí no meio deles e acordei e vi o todo. Esta visão que eu vi descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da justiça e dei glória a ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individualmente com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Tudo o que Enoque estava vendo era o quê? A conduta da humanidade. Toda a história do mundo, até o milênio, o final dele. Naquela noite eu relembrei os meus sonhos anteriores e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. E aí, irmãos, é o seguinte, no capítulo 91, Enoque vai reunir todos os seus filhos, toda a sua família, para explicar para eles as 10 semanas, que vai ser uma linha do tempo com acréscimos sobre essa visão. E depois que ele explicar as 70 semanas, a maravilha dessa profecia, aí ele vai falar tudo o que vai acontecer no tempo da grande tribulação, preparando o povo para esse momento. Agora, pensa comigo. Vocês já sabem quem é a ovelha? Jerusalém. Quem são as ovelhas? É o povo de Israel, que depois passa a ser Jerusalém, e as ovelhas é para falar do povo no geral, né? E a ovelha é para falar no singular, mas do povo, entendeu? Tem expressões certas para isso, mas eu não estou lembrando aqui agora, minha mente não está ajudando muito. Vocês sabem, né? Ovelha, cordeiro e carneiro, eles fazem parte da mesma família. Há algumas diferenças na pele e pelos, mas eles fazem parte da mesma família. Você sabe a diferença entre o boi e o touro? Pelo menos a pesquisa que eu fiz. O boi, ele é um animal castrado. Ele não reproduz. O touro, ele vai reproduzindo. Por isso que Adão, ele é um touro. Ele vai e reproduz. O Senhor Jesus foi prefigurado como um touro. Ele não gerou filhos literais, é lógico, mas ele reproduz filhos espirituais. O próprio pai, como um grande touro branco. E pode ver que nos 4 seres viventes, o rosto de um deles é boi, porque os seres viventes eles não reproduzem mais seres viventes. Deus criou eles naquela numeração. Acabou. Entendeu? Se eu estiver certo, se a pesquisa que eu fiz estiver correta, a revelação de boi para touro é isso. E aí você vai ver que no tempo dos 70 pastores, depois que governaram aqueles 35, vai aparecer o tempo dos 23 pastores, que eles reinam eles apacentam por 58 períodos, porque aqueles que apacentam por 12 horas está lá no tempo da retificação de Neemias e Esdras,
Pegou isso, né, que eu falei. Então, no tempo dos 58 períodos, 23 pastores vão apacentar. Nesse tempo, vai ser o tempo da Grécia. Por isso que vai haver grande matança e tudo. Só que aí a visão, de repente, ela vai mostrar que na ovelha, a ovelha vai ser massacrada, rasgada. Só que vai começar a surgir cordeiros. E cordeiros, lembra de Cristo, só que está no plural, cordeiros. E esses cordeiros têm os olhos abertos e eles começam a clamar pela ovelha. Só que a ovelha se torna cega e muito mais cega do que antes. Eu lembro do tempo dos apóstolos. E depois nasce chifre nos cordeiros. O chifre dos cordeiros é a posição de rei e autoridade que eles têm. Não é como na cabeça das bestas, né? Se bem que é, né? Nos 10 chifres, na 7ª cabeça da besta, mostram 10 reinos, né? É autoridade, mas numa cabeça com 10 chifres são 10 reinos. Não é a mesma coisa com os cordeiros, né? Cada cabeça, um chifre, não quer dizer que é um reino. Não faz sentido isso em nenhum tipo de visão. Eu entendo que é para falar do reino de Cristo. E esses cordeiros, primeiro eles veem os cordeiros e depois vem aquele carneiro que também chora e luta pela ovelha, sempre, né, pelo povo de Deus. E aí os corvos começam a atacar os cordeiros e pegam alguns deles. Diz que até arrebatou um e continuou despedaçando a ovelha. E os corvos começam a ir sobre os chifres dos cordeiros, que eu entendo que são principados e potestades atacando a autoridade do povo de Deus. Porque, olha aonde a visão vai se tornar. Aí nasce um carneiro no meio do povo. Esse carneiro tem os olhos bem abertos. Aí você pensa, o anticristo chegou o anticristo, é Daniel. Não é, porque o carneiro se humilha. Ele chora pela ovelha e ele luta por ela. Só que esse carneiro não pode ser o anticristo. O anticristo não vai fazer isso, né? E todas as aves do céu, todas querem quebrar o chifre desse carneiro, porque brotou um grande chifre no reino dele. E todos os cordeiros, quando olharam para esse carneiro, se aproximou dele. Aí você diz, bom, não é o anticristo mesmo, não pode ser. Então é Cristo. Poderia ser, mas esse carneiro clamou a ajuda do céu. E aí o outro arcanjo vem para trazer ajuda do céu. E aí todos querem quebrar o chifre do carneiro. O chifre é a autoridade de rei. Ou seja, os cordeiros formam o reino de Cristo, já pegando o tempo dos apóstolos, levando até o tempo do fim, os cordeiros. E por isso que um deles é agarrado. Eu acredito, semelhante a essa visão que eu estou tendo, que é uma das duas testemunhas que acaba sendo agarrada. Eu sei que fala de cordeiros, né? Mas a gente conhece a interpretação das duas testemunhas, né? Então não dá para pôr tudo aqui numa visão. Eu só estou tentando separar as peças para vocês, dando as opções. Não pode ser o anticristo. Está eliminado por qualquer pessoa. Cristo. Ficaria estranho, né? Cristo pedir ajuda do céu. E logo depois diz que vem o Senhor das ovelhas. Esse é Cristo. Então se Cristo vem para ajudar o carneiro, então o carneiro não pode ser Cristo. Quem que é o carneiro? Se a visão ela foi até o tempo da Grécia e foi estendida para o tempo do fim, isso está sendo explicado em Daniel capítulo 10, 11 e 12. Quem é que se levanta lá no final para ajudar Jerusalém? Miguel, o grande príncipe do povo. Aí você vai dizer, eu sei que fica estranho à primeira vista, né? Mas Miguel num carneiro? Irmãos, Jesus foi prefigurado no leão, num cordeiro, num touro branco. Então não tem problema nenhum uma outra criação dele ser figurada no animal. E quem é o único que vai se levantar no final para ajudar Jerusalém? Miguel, irmãos, é o único. E esse cordeiro pede ajuda do céu. Você acha que Miguel lá em Daniel 12, ele sozinho vai derrotar tudo? Claro que não. Mesmo que você não lesse, não conhecesse Enoque e só olhasse para Daniel 12 e falasse, esse arcanjo Miguel não é Jesus, tá certo? Mas ele se levanta, ele é o grande príncipe do povo, irmãos. Irmãos, quando um grande príncipe se levanta, todos se achegam para ele.
E aí, quando ele começa a ajudar o povo, irmãos, ele não vai derrotar todo mundo, é claro, porque senão o Senhor Jesus não viria para a batalha de Gog e Magog. Então o Senhor Jesus, ele deixa a sua criação participar das batalhas. Por que você acha que Deus, antes de tudo, fez um arcanjo poderoso em batalha? Se não vai haver guerra, para que fazer um arcanjo poderoso em batalha? Entendeu? Que Deus já sabia tudo o que ia acontecer? E o arcanjo vem e todos os cordeiros, ou seja, as testemunhas, vão poder ver o arcanjo Miguel. Antes mesmo da glorificação. Vão poder ver a ação dele. Não sei se vai poder ver ele se movimentando no céu. Até aí eu não sei. Mas vão entender que é a ação do arcanjo Miguel. Lembra qual é o ofício do arcanjo Miguel? Ele preside sobre as decisões do homem em relação a guerras e batalhas. Olha que coisa linda. E aí, claro, é o arcanjo Miguel. Ele vai ter que pedir ajuda. Ele não vai derrotar o mundo inteiro sozinho. Aí você pode dizer, e é uma pergunta bem feita, se você fizer ela, mas o arcanjo Miguel, ele não é mais poderoso que as nações? É, só que ele não está pedindo ajuda por causa só das nações da terra. Ele está pedindo ajuda porque Satanás foi precipitado à terra. E não só o diabo, todos os seus anjos estarão aqui na terra. A violência vai ser muito grande. Se juntar todos os conflitos, antigamente, todos os ataques de Satanás contra o povo de Deus, não vai dar o que vai se suceder na grande tribulação. E por isso, Deus vai permitir o arcanjo Miguel na terra. Entendeu? E todos os cordeiros vão se achegar para ele. E ele vai chorar pelo povo de Israel. Mas o povo de Israel vai se tornar duro ainda, não vai compreender que é o arcanjo Miguel. Não vai entender, eles só vão entender quando o Senhor Jesus descer do céu. E quando eles puderem ver. É uma tipologia de Tomé. Só vão crer quando vê, quando tocar nas feridas das mãos. Inclusive essa questão de ferida nas mãos e etc. Está no profeta Zacarias, né? Lá no capítulo 13. Certo? E no capítulo 14 o Senhor Jesus está vindo. Não fala no capítulo 13? Que feridas são essas nas suas mãos? Aí diz, é a ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E logo em seguida diz, ó espada, vai e fere o meu pastor. É, Senhor Jesus, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ué, Jesus usou esse texto em Mateus 26. Então a parábola daquele que tem as feridas nas mãos é o Senhor Jesus. Mas eles não acreditam. Eles só acreditam quando o Senhor Jesus está vindo do céu e aí eles choram como alguém que chora amargamente quando perde um primogênito. É um tipo de Tomé, entendeu? Então, irmãos, isso é que a profecia aqui está nos revelando. Eu identifiquei esse carneiro, depois de meditar tudo isso, como sendo um arcanjo Miguel, já que o anticristo não pode ser e nem Cristo pode ser. Só pode ser o arcanjo Miguel, que está lutando não contra somente as nações da terra, mas agora tem principados e potestades e o próprio diabo na terra. É claro que ele não vai vencer isso sozinho. Aí ele clama ajuda do céu. E quando ele pede ajuda do céu, vem a ajuda do céu e ainda assim vem o ancião de dias, não, estou somando com Daniel 7. Vem o Senhor das ovelhas com grande ira. Entendeu? Então, na minha opinião, esse carneiro que tem os olhos bem abertos e que tem um chifre grande, ou seja, esse chifre grande é o reino de Cristo. O reino de Cristo, cada cordeiro que tem o seu chifre de autoridade, que representa ali a era dos apóstolos, até chegar no tempo do fim, com as duas testemunhas, cada cordeiro desse, que ao todo representa o povo de Deus, tudo isso está sendo representado no chifre do carneiro. Não tem como interpretar esse carneiro como algum rei da terra, como algum homem bom que vai se levantar para ajudar o povo. Não bate com ninguém. Então vocês vão perceber que só sobram 3 opções. O anticristo, Cristo e o arcanjo Miguel. Se você usar com pouca cabeça, você vai perceber que não pode ser Cristo, não pode ser o anticristo e nem o arcanjo Miguel. E nem não pode ser o anticristo nem Cristo. Tem que ser o arcanjo Miguel, né? Senão, não confere com nenhum outro. Foi assim que eu entendi a visão. Essa é a parte mais difícil.
Agora, a última coisa que falta, os 12 pastores. Quem são os 12 pastores? Porque diz que a culpa maior de todos os crimes foi dele. Lembra que eu li? Depois você vai, escuta, busca uma versão, lê e você vai ver que eles mataram mais do que todos os seus antecessores. Quem são os 12 pastores finais? Pensa aí. Nós estamos falando do tempo da grande tribulação. Irmãos, não tem outro caminho. Esses 12 pastores é a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar tem 10 chifres, a besta da terra tem 2 chifres. Juntando tudo, 12. E eles vão governar sobre Jerusalém e vão fazer grande matança, porque eles estão sob o domínio de Satanás. Aliás, dentro desses 12 pastores finais, tem o chifre pequeno, não é? Tem o anticristo, não é? E o anticristo, é claro, ele não está contado aí entre os 70, porque esses são os 12 finais, e os 12 são 10 reinos da besta do mar, e tem mais 2 da besta da terra, ao todo dá 12. É a conta que a única conta que eu consigo ver. 12 pastores, tem a besta do mar e a besta da terra. Então eles vão levar a culpa maior. E o anticristo, ele é o próprio filho do diabo. Ele vai estar sob o comando de tudo. Compreenderam? É assim que eu entendo a profecia dos 70 pastores, dividido para 35, 23 e os 12 últimos. Os cordeiros, que brota no meio da ovelha, e brota chifre nos cordeiros, e o carneiro, que tem olhos bem abertos, e que tem um grande chifre, e que luta pela ovelha, e que pede ajuda do céu. É assim que eu interpreto a visão. E depois vai vir os mistérios lá do trono branco, né, daquela casa que é desmontada, é feita uma outra no lugar. Que casa é essa que vai ser desmontada e guardada? Não vai ser um terceiro templo edificado pelas mãos de ímpios. Isso se for edificado, né? Com certeza é um templo que foi dedicado ao Senhor. Aí está contido a revelação do milênio e do templo de Ezequiel. Aí está contido. Mas nas 10 semanas isso vai ficar muito mais claro, certo? Aqui eu finalizo o vídeo então. Essa é a parte do livro que dá mais trabalho. Tem mistérios no começo do livro, sim, tem, mas não são difíceis de se entender. Porque tem muita coisa que você não entende explicando, tem muita coisa que você acredita pela fé. E vai ter, com certeza, né, conexões com outros textos da Bíblia. Então não tem muito o que ficar pensando depois disso. É só você escutar o livro e entender toda a revelação. Depois desse vídeo aqui, é claro, você pode ter alguma dúvida ali nas 10 semanas, mas eu vou fazer esse vídeo e depois desses 3 assuntos, você pode ouvir o livro de Enoque tranquilamente, que você vai entender tudo o que está sendo falado. Ou seja, mais um livro desbloqueado diante dos nossos olhos que preparam a nossa vida com entendimento e sabedoria. Porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Não diz que é por falta de amor, que é por falta de fé, é por falta de conhecimento. Dentro do conhecimento não está a sabedoria? Dentro do conhecimento não tem que estar o amor? Tem, mas o que foi destacado é falta de conhecimento, informações. E é conhecimento do próprio Deus. Não tem como você ter sabedoria e amar Deus se não tiver conhecimento. E tem pessoas que desprezam isso porque são amantes de doutrinas humanas e doutrinas de homens. Por isso Deus não revela essas coisas para elas. Não revela, e ainda que Deus quisesse, Deus explicasse, o coração delas vão estar endurecidos e os olhos fechados para esse tipo de revelação, entendeu? Não quer dizer que não vão enxergar nada, mas vão desprezar coisas excelentes. Aliás, tem um texto eu acho que está em Filipenses, confere isso para mim, que diz que o amor ele tem que crescer mais e mais, mais e mais. O amor tem que crescer mais e mais. Em quê? Em toda percepção. Tem 2 palavras ali. E diz que isso acontece para você aprovar coisas excelentes. Ou seja, se você reprova coisas excelentes, é por falta de amor. Você tem amor? Tem que crescer. Mais e mais. Como? Percepção e conhecimento. Eu acho que são essas 2 as palavras. Para poder aprovar coisas excelentes. E o que eu estou falando aqui é coisa excelente.
Quando você conhece pessoas que desaprovam isso, elas não têm um amor em crescimento. Falam de amor, mas não é um amor crescente conforme a palavra de Deus. Ou você acha que isso está escrito por quê? Eu vou colocar esse texto de Filipenses na descrição também do vídeo. Na descrição e no comentário fixo, tá bom? É isso daí então. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Escuta o livro do profeta Enoque quantas vezes o Espírito Santo falar no seu coração. Para você escutar o livro do profeta Enoque, já tem o link aí que eu deixei para vocês nos vídeos anteriores. Vou tentar deixar aí para vocês também. E depois eu vou fazer a própria narração, a minha própria narração do livro de Enoque, para vocês ouvirem, tá bom? Então é isso. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.